neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Eram 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em... Ouvintes, a Bíblia Sagrada nos mostra vários quadros de Jesus. Isto é, Jesus em vários aspectos, sendo Ele o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
portanto, o Verbo invariável de Deus. Muito bem. Nós o encontramos num quadro assim tão manso, tão suave, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós o encontramos multiplicando os pães, alimentando as multidões, e neste caso, quem não quer um Jesus deste? Queriam até fazê-lo rei. Queriam que ele fosse rei deles. Mas notem por que e em que sentido. Porque quem não gostaria de ter um rei que multiplica os pães, que se faltar chuva, ele manda chuva para a lavoura. Se precisar de sol, ele suspende a chuva e manda o sol. Se a tempestade está levantada no mar, ele manda o vento parar e o vento tem que lhe obedecer. Esse é um rei sobre reis, não é? Sobre toda a natureza. Quem não gosta de Jesus? Quem não gostaria de ter um rei desta natureza? Oh, todos gostariam de ter um rei com esse poder. Mas acontece que esse rei tem uma zorrague na mão. E muitas pessoas não quiseram-no, nem mesmo curando os enfermos, nem mesmo libertando os oprimidos, e não precisavam do pão que ele multiplicou, porque eles tinham demais. Nesse caso, os tais não precisaram de Jesus Cristo e nunca o aceitariam como rei. Mas foi justamente a estes que Jesus foi com o azorrague na mão. Eles estavam precisando de Jesus, embora não reconhecendo. O que o mundo de hoje sofre é a mesma coisa. Jesus purifica o templo. Em São João capítulo 2, a partir do versículo 13, vocês encontram isto aí. E o que citamos especificamente diz: e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Agora vamos viajar juntos através do tempo e vamos nos colocar lá no templo, naquele instante que o Nazareno, o Cristo meigo e suave, o homem que multiplicava os pães e chorava por causa dos enfermos e tinha compaixão de ver aquele povo se arrastando atrás de si como ovelhas que não têm pastor. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro obreiro de Deus, nesses dias, quando vê o povo se arrastando atrás de si, deveria ter a mesma compaixão que Jesus teve pelo povo, porque isto quer dizer que eles estão como ovelhas sem pastor. Porque a ovelha que tem pastor, ela não vive, pelo menos não deve viver, se é que ela tem um verdadeiro aprisco, uma verdadeira ração, atrás de multidões
de milagreiros e assim etc, não é? Mas o resultado é que elas são ovelhas sem pastor mesmo. Mas vamos ao fato. Que tal agora você presenciando aquela cena? O Nazareno, com a zorrague na mão, jogando mesa no chão, enfiando os pés nas mesas, virando tudo aquilo, soltando os bois, as ovelhas. Ainda bem que as ovelhas foram soltas, não é? Elas são soltas. Elas são libertadas dessas gaiolas comerciais da fé. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Bom, leiam São João capítulo 2 a partir do verso 13. E comece a assistir aquela cena e veja que posição, que impressão você teria daquele homem naquele instante. Agora viaja para o tempo em que estamos vivendo e começa a ouvir um pregador dizendo: filha, tudo está bem. Venha como está e eu vou pôr a mão na sua cabeça, você vai ser abençoado. Filho, vem como está. Jesus abençoa. E chorando aí, lamentando pelo rádio, nas reuniões, e gritando, e lamuriando, e gritando por Jesus, e tremendo a voz para Jesus abençoar o povo, e essa coisa toda. Bom, esse é um quadro muito interessante, não é? Muito importante e que cai na graça da maioria. Mas vamos supor que você ouvisse um pregador, agora com a zorrague na mão, que é a sã doutrina, mandando essas mulheres se vestirem, não cortarem mais seus cabelos, porquanto a Bíblia diz que a mulher que corta o seu cabelo desonra o seu marido. A Bíblia diz. Ah, mas onde está isso? Sim, em 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz que para a mulher é honroso ter o cabelo crescido. Então quer dizer que ela honra a sua cabeça, disse São Paulo. E o mesmo Paulo disse que o seu marido é a sua cabeça. A mesma Bíblia diz que é desonroso para o homem ter cabelo crescido. Ele desonra Cristo, porque Cristo é a cabeça do varão e o varão a cabeça da mulher. Essa é a posição do homem, essa é a posição da mulher correta em relação a Deus. Ela é uma adjuntora, ela é uma companheira, ela não é um capacho para estar debaixo dos pés, mas também ela não foi posta por cabeça. Mas o que acontece se você ouvisse um pregador hoje pregando estas coisas, enquanto outros estão dizendo: tudo vai bem, filhos, um evangelho científico aqui de um lado, modernizando as coisas, e conforme você já ouviu e está vendo a prova disto, que as mulheres das filhas da grande prostituta de Apocalipse não são diferentes das suas mulheres. Quer dizer, as mulheres das igrejas hoje não têm diferença nenhuma, nem tampouco os homens, isso mostrando que eles estão todos no mesmo espírito, todos sob o mesmo espírito, porque eles sofrerão o mesmo juízo. Foi assim no dilúvio, todos estavam no mesmo espírito, para que todos morressem sob o mesmo juízo. E assim também é agora. Pode estar em igrejas diferentes, mas o espírito é o mesmo. É o espírito mundano, é o espírito do comércio religioso, é o espírito sensual, provocante. As três coisas estão na frente: fama, dinheiro e mulher.
O comércio religioso foi combatido tremendamente por Jesus Cristo. Agora, de que maneira você encararia uma mensagem que implicasse, que mostrasse estas coisas nesse instante? Então seria a mesma maneira que você encararia aquela atitude de Jesus lá no templo, quando ele estava com a zorrague, açoitando aqueles cambiadores, virando mesas, mas vamos lembrar sempre, soltando as ovelhas. Eram 100 ovelhas, não é? Bom, amados, o tema é muito importante. É Jesus purifica o templo. O templo somos nós. Você veja, nesta mesma leitura de São João, capítulo 2, versículo 19, e você encontrará que Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Nota isto: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Agora, quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Antes, porém, no versículo 21 está escrito: mas ele falava do templo do seu corpo. Agora, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, você encontra, irmão amado, que o seu corpo é o templo. Jesus disse: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei, na primeira pessoa. Então era o Pai que estava falando ali. Quando ele orava ao Pai, era o Filho, mas quando a resposta vinha, era o Pai falando. Quando ele orou no túmulo de Lázaro, era o filho nascido de mulher orando. Mas quando a voz saiu: Lázaro, sai para fora, aquele era o Pai, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Mas tudo isso é a zorrague de Deus entrando no templo, no seu coração, e tirando essas doutrinas de cambiadores, tirando essas doutrinas nascidas no paganismo e que têm atravessado as eras, mas como a semente que foi sepultada na terra, brotou e veio crescendo com Lutero, Wesley, os dons espirituais, então tem chegado agora o seu grão novamente. Nós temos que voltar à fé apostólica. Nós temos que fazer as mesmas obras dos nossos pais, e por isso temos de ter a mesma fé. Os filhos daqueles que assassinaram os profetas, os filhos daqueles que perseguiram os profetas, estão fazendo a mesma coisa hoje. Jesus disse isso no seu tempo, e isso acontece até hoje. Isto quer dizer, eles estão fazendo as obras do pai deles, que foi matar, que foi perseguir, que foi se mundanizar, foi se misturar com o mundo, as coisas de Deus com as coisas do mundo. Muito bem, mas como os filhos daquele pai assassino que é homicida desde o princípio e que sempre persegue a revelação de Deus, estão fazendo as mesmas obras do seu pai, também os filhos da fé, os filhos de Deus, estão fazendo e farão as mesmas obras de seus pais, que são os apóstolos na fé. Pais na fé. Por quê? É a mesma fé. Se é a mesma fé, então tem que haver as mesmas obras. Muito bem. Então vamos agora pintar os 2 quadros. Jesus está ali manso e suave, e você está acompanhando. Bom Jesus, me cura. Jesus, me dá bênção material.
Jesus me ajuda a vender a fazenda, comprar a fazenda, vender a casa, comprar a casa. Jesus manda meu marido de volta. E Jesus me dá saúde e responde a oração por meu filho. Que Jesus bom. Mas lá na frente Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então você diz: descambou-se. Agora não serve mais. Oh, esta mensagem estava tão boa. Mas quando mexe nisto aí, em 3 pessoas e coisa e tal, e mostra na Bíblia que Jesus está dizendo: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Então era o Pai que estava nele. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quando mostra isso, não, então não serve. Até aqui veio muito bem. E assim andaram com Jesus. Mas sempre você tem que se lembrar: 3 classes de crentes sempre houve em cada grupo que sustenta a fé cristã: manufaturados, incrédulos e verdadeiros. Lembre-se que ficou apenas uma classe, e assim mesmo Jesus disse para aquela classe: vocês também não querem ir? Pedro, tomando a palavra na frente, replicou-lhe: para onde iremos nós, Senhor? Só de ti procede palavra de vida eterna. Se coloque agora num quadro diante de Elias. Quando ele enviou aquela seca, quando ele estava contra tudo e contra todos que estavam fora da palavra, veja com quem você estaria. Você estaria com um louco Noé? Você estaria com aquele Elias? Você estaria com Jesus lá no templo, concordando com ele que aquilo deveria ser derribado? Que aquele comércio deveria sair de dentro do templo? Se você concorda com a mensagem que é a Zohag de Deus, que é a chamada de Deus para cortar as pedras, para aparelhar as pedras do seu edifício, hoje, então naquele dia você sabe perfeitamente de que lado você estaria. Escolhendo um Barabás homicida, escolhendo um evangelho homicida, um evangelho que mata. Eu vi uma reportagem sobre remédios proibidos que matam. No entanto, são remédios. Evangelhos que matam, que destrói, porque é um anátema. E o povo tem mais facilidade, o povo prefere mais certos evangelhos. Por quê? Como as mulheres estão preferindo certos medicamentos, porque eles matam, eles evitam uma dor de parto. E é o que a igreja não quer, é dor de parto. Quer ter o prazer do evangelho como a mulher quer ter o prazer do marido, mas não querem ter dores de parto. A igreja não quer ter dor de parto pelo evangelho verdadeiro. Então ela quer um anticoncepcional que não lhe deixa gerar o filho à luz e pagar o preço da vida cristã. Infelizmente isso está acontecendo. O povo está mais entrando nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Estão mais preocupados com o que perece do que com o que permanece. Mas os eleitos de Deus têm tomado estas coisas em seus corações. E esta mensagem vem justamente como resposta. Cristo é a resposta. O que quer dizer? Isso é uma profecia. A palavra é a resposta. A mensagem é a resposta do seu coração, da sua necessidade. Embora ela te fira, embora ela te faça chorar magoado, magoada, de dores de parto, mas ela é que dá à luz o Filho de Deus. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical.
Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1h da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 horas da tarde, companheirismo. E às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Em presença estar de Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim em pleno gozo poderei pra sempre o ver, face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face na sua glória. Face a face, que alegria,
de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem padeceu por mim. Face a face eu hei de vê-lo quando vier em glória e luz. Face a face na sua glória, hei de ver ao meu Jesus, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. O apóstolo São Paulo está falando acerca da ressurreição e da vinda de Jesus Cristo nesse texto das Escrituras Sagradas. Ele, se endereçando à igreja, como um verdadeiro apóstolo, logicamente fez tudo para que a igreja não vivesse sob um misticismo, fanatismo, sob a direção de espíritos religiosos, mas sim conhecendo a verdade. Deus deu revelações aos seus verdadeiros profetas, não para enaltecê-los e fazer deles grandes homens, grandes líderes, e que assim eles pudessem alcançar fama sobre o povo. Não. Ele deu revelação para os seus profetas, sabendo que eles não tomariam aquilo para si, para se avantajarem de si, de uma maneira material com aquilo, mas sim para a edificação da igreja, para que a igreja não fosse enganada. Então ele fala como um profeta apóstolo à igreja, dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que partem com Cristo, daqueles que morrem como cristãos verdadeiros. Em outras palavras, o apóstolo ainda faz a observação seguinte: como os demais que não têm esperança. Ouvintes, esses demais que não têm esperança são justamente aqueles que, depois que seus entes queridos partem daqui, eles começam a recomendar suas almas, crendo num suposto purgatório. Ou, por outro lado, crendo numa suposta reencarnação. Agora, isto não é escriturístico. E o apóstolo, com o zelo de Deus, não quis que a igreja ficasse mergulhada nesta escuridão acerca dos que partem, a ponto de dizer: eu não quero que vocês sejam como os demais,
que não têm esperança. E por isso, ampliando a coisa, recomendam almas e esperam reencarnações e demais coisas. Jesus disse para o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não o mandou para o purgatório, nem tampouco disse para ele que ele teria que se reencarnar. Não. Então é uma coisa clara, lógica, diante dos nossos olhos, se é que queremos crer na verdade. Então devemos crer desta forma. Aliás, é a melhor. O plano de Deus é muito melhor. O plano de salvação, criado por Deus, é muito melhor do que esses outros planos de salvação criados pelos homens. O que não passa de um engano e de uma grande decepção eterna. O plano de Deus é a salvação de graça. É pelo sangue de Jesus Cristo, é pela morte do Senhor Jesus. O que valeria então a morte do Senhor Jesus Cristo? Se ainda tivéssemos que passar por um segundo processo, um processo intermediário, antes de sermos assunto a Ele? Nós vivemos aqui em 3 dimensões: luz, matéria e tempo. Veja, 3 dimensões: luz, matéria e tempo. E os nossos 5 sentidos estão em contato com suas dimensões. A nossa visão está em contato com a luz. O nosso tato está em contato com as matérias. E a nossa vida em si depende do tempo. Estamos sujeitos à luz, à matéria e ao tempo. Isto é certo? Agora, através da ciência, nós podemos captar a 4ª dimensão. Vivemos em 3 dimensões, mas temos também a 4ª dimensão, temos a 5ª dimensão, temos a 6ª dimensão. A 4ª, ela é alcançada através da ciência, pelos nossos sentidos. Mas a ciência, por sua vez, tem que usar a eletrônica, os aparelhos como o rádio, o televisor, etc. Isto é a 4ª dimensão. Agora, onde você está, em qualquer recinto, existem imagens e vozes. E se há um aparelho que possa captar estas imagens e estas vozes, você então vai ouvir em cada canal que este aparelho tem uma espécie de voz e ver também uma espécie de imagem. Aí está a 4ª dimensão. E quando os sentidos do homem, quando falamos do homem, isso é num sentido que envolve as crianças, as mulheres e todos, não é? Quando os sentidos do homem estão plenamente regidos pela fé na palavra de Deus, então, logicamente, este homem, aquela pessoa vai selecionar tudo que possa ver, tudo que possa ouvir. Embora não podendo deixar de ouvir e de ver determinadas coisas, mas ele tem uma capacidade de refutar, de rejeitar, de não se deleitar com aquilo que é impuro, embora sendo forçado a ver e ouvir, como é o caso dos corpos expostos hoje aí, dentro da igreja, na sociedade e por todos os lados. Jesus disse que se um homem olha para uma mulher e a cobiça no seu coração, ele já adulterou com ela.
ela está sendo uma imagem. Ela está refletindo uma imagem própria para o adultério quando ela está vestida de acordo com esta moda vulgar. Ela se torna um instrumento de adultério, embora sendo virgem, embora sendo uma dona de casa, mãe de filhos. A sociedade precisava tomar conhecimento disso com temor de Deus. As religiões, os pregadores deveriam ter o devido espinhaço para mostrarem isso para as pessoas. Então ela, mesmo sendo uma mulher bem intencionada, se torna um alvo de adultério, uma provocação de adultério. Do outro lado está o homem, e se os seus sentidos não estão dominados pela fé na palavra de Deus, ele não resiste àquilo, e resultado são dois adúlteros diante de Deus, tanto ela como ele. Ainda que ela nunca tenha pensado em adulterar com aquele homem, diante de Deus, ela é uma adúltera com aquele homem. Porque Jesus disse: aquele que atentar e cobiçá-la no coração, já adulterou com ela. Agora veja, irmã, se você se torna um instrumento desse, você gostaria de ser? Aliás, é o que a mulher natural deseja, é ser olhada, cobiçada. Infelizmente, temos de encarar esta realidade. Mas bom é que fôssemos todos julgados aqui, enquanto não passamos para a quinta dimensão. Então, através da quarta dimensão, nós podemos captar as imagens. Isso está à mercê da ciência. Parece que misturou uma coisa com outra, mas não. Com isso já falei sobre as imagens que refletem e que aparecem nos televisores e ditando as modas e coisas, etc. E também as músicas que vão pelo rádio. Agora, notemos, muito depende do estado do homem, do estado de alma. Porque, veja, a mulher do governador lá no Egito tentou por todas as formas adulterar com José, sendo ele um homem plenamente normal. Mas ele fugiu dela. Continuando sendo um homem normal. Esse é o verdadeiro homem. Não cedeu ao adultério, à prostituição, e logo constituiu uma família abençoada por Deus. Como pode você viver mergulhado na prostituição, no adultério e na cobiça, e esperar constituir uma família santa, separada para Deus? Como podemos nós pensar nisto? Mas aqui está a questão. A quarta dimensão leva a domicílio tudo que Satanás tem criado para perverter o pudor, a vergonha, o verdadeiro cristianismo. Ela é uma árvore da ciência do bem e do mal. Ela teria que fazer bem para poder fazer o mal. Ela teria que enganar. Ela não é árvore somente do mal, ela é do bem também. Mas agora vamos pensar ligeiramente sobre a quinta dimensão, e então você entenderá por que enquanto estamos vivendo sob essas quatro dimensões, luz, matéria e tempo, que conta favoravelmente com tudo a domicílio através dessa quarta, que a ciência leva dentro do seu lar. Veja isto, para você captar as imagens e as vozes. Dependendo da maneira que você viver nessas quatro primeiras, você irá para a quinta dimensão. E a quinta dimensão é como que um pesadelo, e isto é que é o inferno. O homem não está dormindo nem acordado.
não está morto nem vivo. Ele não chega ao seu destino. Isso é um pesadelo, é um estado de espírito. Inferno não é um lugar propriamente, um tacho de fogo, como se pensam. Inferno é um estado. No estado que o homem morre, ele vive até o dia de juízo. Ele permanece até o dia de juízo. Agora veja, ao cair nesta dimensão, ele mostra que não foi um homem convertido. Ele mostra que enquanto ele estava vivendo aqui, sob a luz, a matéria e o tempo, e dispondo desta quarta dimensão, ele usou tudo para fins que o separavam de Deus. E ele partiu como um não convertido. Agora não há purgatório para ele. Não há reencarnação para ele. Se ele quisesse voltar, não teria jeito. O rico disse para Abraão: "Oh, manda Lázaro molhar o seu dedo na água e tocar na minha língua, para ver se eu alivio um pouco." Não, ele estava em tormento, ele estava na quinta dimensão. Isso é figurativo, que é um estado de espírito, é um fogo na consciência. É um pesadelo que a pessoa não acaba de chegar, não terminou a sua viagem. E toda a verdade que ela rejeitou fica agora ressoando na sua consciência. Ah, mas então manda alguém lá, manda um espírito baixar lá e encarnar em alguém, ou qualquer coisa assim. Abraão disse: não. Lá está a Bíblia Sagrada. Agora é que você tem que se salvar, meu ouvinte. Não é depois, não. É agora. Aquele homem que vai para a quinta dimensão, ele viveu seu tempo, ele morreu na terra, e ele não pode ir para a presença de Deus, porque ele não está preparado para ir lá sem o sangue. Ele viveu talvez como um religioso, debaixo de credos e dogmas, que não o levaram à santificação pelo sangue de Jesus Cristo. E viveu aí dominado pelos seus sentidos nessas dimensões aqui da terra. Ah, mas que coisa tremenda! Como podem dizer então que um olhar não faz mal? Jesus disse: os seus olhos são a candeia do seu corpo. Se o seu olho for luz, todo o seu corpo será luz. Mas se o seu olho for trevas, todo o seu corpo será tenebroso. As famílias deveriam parar um pouquinho para pensar nisso. Como podem ser dirigidos por mulheres sem cabeça, por mulheres que perderam totalmente o senso do que é salvação, do que é Deus, do que é pudor, do que é vergonha, e homens que têm vivido no mesmo estado e serem dirigidos, se vestirem da maneira que eles ditam. Tudo que o mundo dita, não há protesto. Não há quem proteste. Onde estão os protestantes? Protestam somente contra a mensagem, contra a verdade. São corajosos, sim, para soltarem manifestos e demais coisas. Ô heróis! Onde está o protesto contra o pecado? Vocês cortam a mão numa lata de sardinha para comer um sanduíche de sardinha e querem se apresentar diante de Deus como heróis por causa daquilo? Ouvintes, esta é a verdade. Os homens amam mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz assim: porque as suas obras são más. Jesus disse: o mundo não pode vos aborrecer, se dirigindo aos seus irmãos incrédulos, mas a mim ele me aborrece, porque eu testifico que as suas obras são más. Eu testifico contra as suas obras.
E Paulo, como um verdadeiro apóstolo de Deus, disse: condenai as obras das trevas. Antes condenai-as. Antes condenai-as. Bom é se colocar como advogado das pessoas sem terem a consciência do que elas vão sofrer depois, não é? Vamos defender a licenciosidade como se estivesse defendendo o povo, mas depois não vamos ver o destino daquele povo, daquele homem, daquela mulher, daquela mocinha, daquele mocinho. Isso não interessa, não é? São falsos advogados do povo, falsos evangélicos, falsos advogados. Mas nós temos a sexta dimensão, e a sexta dimensão é gloriosa. Nós vamos estudá-la, se Deus permitir, na próxima programação. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens e 5h da tarde, companheirismo com a igreja e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quando os dias se findarem e na morte adormecermos, quando o Rei disser ao Espírito livre-se, nunca mais angustiados, para sempre com
irmãos amados, quando Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar, é a glória, aleluia, em resplendor. Nessa terra além do rio que chamamos doce e eterna, quando Salvador